Tema de aprendizagem 7. Minhas metas. Compreender o conceito de gêneros textuais. Apresentar a linguagem dos gêneros empresariais. Compreender os elementos que possibilitam a significação de textos. Entender a estrutura e as características de alguns textos do contexto empresarial. Inicie sua jornada. Caro estudante, para este nosso estudo, traremos discussões que abarcam a língua como um instrumento de interação social e profissional, que caminha e evolui em conjunto com os falantes. Em geral, os manuais de redação técnica não abarcam essa discussão e a formação acadêmica precisa amparar você, para que esteja habilitado a se comunicar de forma assertiva no mercado de trabalho. Vamos recordar? Considerando que este tema tem como finalidade apresentar estudos a partir da sociolinguística, vamos recordar do que se trata? Sociolinguística é o ramo dos estudos linguísticos que busca compreender a língua em seu contexto de uso, isto é, no contexto das interações sociais humanas. Desenvolva seu potencial. Generos textuais, abordagens iniciais. Para iniciarmos nossos estudos, consideremos, desde já, que a linguagem é um mecanismo de interação humana. Nesse processo, por meio da utilização da língua e da linguagem em situações comunicativas contextualizadas, os membros de uma comunidade discursiva compartilham conhecimentos e produzem registros históricos, documentos com valor jurídico e uma infinidade de outros gêneros discursivos. Assim, conforme Travaglia, 2003, p. 23, um indivíduo usa a língua para além de somente traduzir e exteriorizar um pensamento, ou transmitir informações a outrem, mas sim realizar ações, agir, atuar sobre o interlocutor, ouvinte e leitor. A linguagem é, pois, um lugar de interação humana, de interação comunicativa pela produção de efeitos de sentido entre interlocutores, em uma dada situação de comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico. Assim, ao interagir com nossos interlocutores, produzimos textos e planejamos nosso discurso conforme a intencionalidade que motiva a interação com o outro. Mas o que é entendido como texto? Todo e qualquer apanhado de palavras pode ser considerado como texto? Para que tenhamos um texto, é necessário que, por meio dele, seja extraída uma mensagem. Coy e Elias, 2018, p. 18, esclarecem que texto é um fruto de um processo extremamente complexo de linguagem e interação social, de construção social de sujeitos, de conhecimentos de natureza diversa. Entender o texto como uma entidade multifacetada só é possível quando entendemos que linguagem é uma forma de interação. É o princípio interacional que rege o uso da linguagem, oralmente ou por escrito. Isso porque falamos ou escrevemos sempre para alguém, ainda que esse alguém seja nós mesmos, e não fazemos à toa, ou de qualquer jeito. Coy, Elias, 2018, p. 18. Essas concepções, trazidas pelas autoras supracitadas, respaldam o que elas chamam de princípio interacional dos textos. Coy e Elias, 2018, trazem outros fatores que, junto com o princípio interacional, compõem os fatores de textualidade. Vamos conhecer cada um deles. O princípio de intencionalidade pode ser, por exemplo, o de informar, ordenar, argumentar, anunciar, etc., e é esperado que o outro, quem lê o texto, reaja sobre ele. Essa reação está atrelada ao princípio de aceitabilidade de um texto, que está relacionado ao fato de o receptor do texto aceitá-lo como coerente. Há, ainda, o princípio da situacionalidade, que envolve avaliarmos a situação em que nos encontramos e em que se encontra o outro com quem interagimos. Temos também o princípio da intertextualidade, que diz respeito aos pressupostos e conhecimentos de textos em comum, a relação entre textos que se cruzam e se entrecruzam produzindo variadas combinações. Coy, Elias, 2018, p. 19. Por fim, temos o princípio da informatividade, que é a relação de uma proporção de informações que precisamos trazer nos textos. Género textuel ou discursivo. Há diversas linhas de pesquisa que abarcam os gêneros discursivos ou textuais, orais e escritos, e que contemplam a importância da formação acadêmica para o desenvolvimento de competências comunicativas que atendam às diversas profissões. Para este estudo acadêmico, é importante compreender que a comunicação é estruturada a partir de 6 elementos: o remetente, o destinatário, a mensagem, o código, o repertório e o veículo. Blixten, 2000. Vejamos, então, cada um desses elementos de forma contextualizada. O remetente, conforme o autor explica, exerce a função de enviar ao seu destinatário uma mensagem, a qual deve estimulá-lo a produzir uma resposta. Essa resposta precisa ser correta, no sentido de que o destinatário emita um feedback coerente ao que lhe foi dito pelo remetente. Blixten, 2000.
A mensagem é construída a partir de um código, que é uma peça essencial no processo comunicativo, uma vez que, ao emitir uma mensagem, o remetente deve se preocupar com o destinatário, que tem repertório, bagagem cultural, diferente da sua e, dessa forma, está sujeito a emitir uma resposta errada ao estímulo comunicativo recebido. Blixten, 2000. Dentro da estrutura do ato comunicativo proposta por Blixten, 2000, o veículo é o suporte que possibilitará que a mensagem chegue até o destinatário. Assim, o autor registra uma diversidade de veículos disponíveis para o processo comunicativo, por exemplo, o papel, a televisão, o telefone, o e-mail, dentre outros suportes. Nesse sentido, acadêmico, ser assertivo na escolha do melhor veículo para que a comunicação seja eficaz é uma tarefa importante. Os fatores que permeiam a motivação ou intencionalidade da comunicação, tais como o conteúdo, as condições de emissão da mensagem, o objetivo do remetente, a situação, o contexto comunicativo e as condições de recepção da mensagem, precisam ser avaliados para que a comunicação seja eficaz. Sobre isso, conforme Menegassi, 2010, p. 79, o planejamento ou organização das ideias para a comunicação acontece quando o autor considera a finalidade, o interlocutor eleito e o gênero textual escolhido para trabalhar sobre o tema, a organização composicional e o estilo de língua na produção textual. Acrescentamos, ainda, a importância em ter esclarecida a diferença entre tipo textual e gênero textual. A respeito da polarização entre a tipologia textual e os gêneros textuais, tomamos como direcionamento os estudos de Marco Xi. 2002. A expressão tipo textual refere-se aos aspectos lexicais, sintáticos e tempos verbais, enfim, a partir de uma sequência definida, teoricamente, pela natureza linguística. Nesse sentido, os tipos textuais dividem-se em narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. Por outro lado, há a ideia estabelecida, por meio de estudos sacramentados, acerca dos gêneros textuais, como os estudos de Bakhtin, 1992, os quais categorizam esses gêneros como diversos textos materializados e encontrados nas inúmeras situações de interação social, sejam elas em ambientes mais descontraídos ou em situações que demandam formalidade. Por esse viés teórico, inúmeros gêneros textuais se fazem presentes nos diversos ambientes comunicativos e servem de apoio para que os interlocutores se comuniquem. No ambiente dos negócios, por exemplo, os gêneros utilizados são o e-mail, o ofício, o bilhete, a carta comercial, dentre muitos outros gêneros, orais e escritos. Os estudos de Bakhtin, 1992, 2003, filósofo russo, são bastante expressivos para o estudo dos gêneros textuais devido à sua ênfase no dialogismo do processo comunicativo. Para esse estudioso, os gêneros são concebidos como esferas de uso da linguagem. Assim, os diversos textos com os quais temos contato diário, orais, escritos, imagéticos, a partir da nossa atuação em sociedade, são passíveis de estudo a partir da teoria bakhtiniana, a fim de que desenvolvamos uma comunicação assertiva, em diferentes esferas comunicativas, dentre elas os ambientes empresariais, que nos interessa especialmente nesse momento. Com base na ideia de diferentes contextos de produção, Bakhtin, 2003, propõe, a partir de seus estudos, uma dicotomia entre os gêneros textuais, trazendo-os em duas categorias de classificação. 1. O grupo dos gêneros primários, considerados mais simples, que são materializados em circunstâncias interacionais informais e de cunho cotidiano, por exemplo, em conversas via aplicativos, como é o caso do diálogo verbal entre duas ou mais pessoas e a conversa em grupos por meio do aplicativo WhatsApp. 2. O grupo dos gêneros secundários, considerados de estrutura complexa, que são materializados em contextos formais e, portanto, apresentam-se com maior complexidade linguística, como é o caso das conferências e palestras em esferas acadêmicas, as teses científicas, as reportagens jornalísticas, etc. O que diferencia, essencialmente, um gênero de natureza primária do que se apresenta de natureza secundária é o nível de complexidade ao qual esses são apresentados materializados. Os gêneros textuais, conforme Bakhtin, 1992, são estudados considerando três dimensões: o conteúdo temático, o assunto, a estrutura composicional, a forma estrutural e o estilo verbal, as escolhas linguísticas. A respeito do tema ou conteúdo temático, o autor explica que há gêneros que atendem, de forma específica, aos temas de possível discussão. Já a unidade de sentido do texto está entrelaçada com os aspectos linguísticos, como os aspectos acerca do contexto de produção. Assim, os estudos de Bakhtin, 1992, explicam o fato de, em uma conversa entre amigos, as escolhas lexicais dos falantes se apresentarem com o uso de variações linguísticas mais desembaraçadas, enquanto em uma assembleia de diretoria, as escolhas recaem sobre uma linguagem mais formal, utilizando variações linguísticas de prestígio.
Com relação à composição, estrutura composicional, os gêneros apresentam uma estrutura organizacional definida, que foi estabelecida pelo uso recorrente em sociedade. A título de exemplo, consideremos o memorando, que segue padrões históricos e socialmente estabelecidos, os quais devem ser seguidos. Por isso, ele é um dos gêneros que traremos sua estrutura mais à frente, em outra seção deste capítulo. O estilo verbal está relacionado às formas gramaticais, ou seja, ao vocabulário específico para situações comunicativas. Nesse sentido, para que uma comunicação de qualidade conduza o receptor e interlocutor a emitir uma resposta coerente, cabe ao autor fazer uma escolha acerca do gênero e do vocabulário de modo adequado ao contexto de produção, ao interlocutor e à finalidade comunicativa. Isso significa que o propósito comunicativo, dentro de um determinado contexto, pautado na atuação ética, direcionará as escolhas do autor. Para que fique claro para você, acadêmico, consideremos a título de ilustração que, ao redigir um ofício para o representante de uma organização, não é coerente o autor trazer, no texto, vocabulário coloquial, específico de situações informais de comunicação. Ao contrário, o contexto demanda postura profissional e, portanto, pautada na formalidade discursiva. Aprofundando. O que é um contexto de produção textual? O contexto de produção de textos é compreendido como os fatores ou circunstâncias que acompanham e, portanto, influenciam o autor durante a produção de textos, orais ou escritos. São exemplos de aspectos que compõem um contexto de produção textual: a finalidade da comunicação, a quem é destinado o texto, o momento sociohistórico, o suporte, onde o texto será veiculado, dentre outros aspectos físicos e psicossociais. Características da linguagem dos gêneros empresariais. Depois de conhecermos um pouco acerca da teoria dos gêneros textuais, aprenderemos, neste momento, alguns fatores que são imprescindíveis para a comunicação e para a escrita eficiente dos textos técnicos, termo esse empregado para a identificação de grupo de textos pertencentes à redação técnica ou redação oficial. Vamos conhecê-los. Imagine, aluno A, que o fechamento de um negócio pode ser atrapalhado por uma situação de mal-entendido ou por um texto que não foi claro o suficiente, por exemplo. Que situação complicada, não? Um belo exemplo é o de uma grande empresa que precisava alertar os seus credenciados sobre várias mudanças, algumas fundamentais, outras, nem tanto. Na estruturação da carta, as informações menos importantes obtiveram tanto destaque que os credenciados não valorizaram as outras, as principais. Consequência: os procedimentos adotados só atenderam em parte ao que foi solicitado, fazendo com que houvesse, posteriormente, um gasto extraordinário de tempo com telefonemas explicativos. Gold, 2005, p. 05. Bem, a eficácia de um gênero textual, que tem como ambiente de circulação o meio empresarial, apresenta relação intrínseca com a resposta emitida pelo receptor, o qual, nesse caso, pode ser um cliente, interno ou externo, ou, ainda, pessoas que mantêm relação de parceria com a instituição. Isso significa que essa resposta ou feedback serve também de termômetro para que o redator reflita sobre a sua escrita e de que maneira ela pode melhorar. Observe, no exemplo ilustrado por Gold, 2005, anteriormente, que foi perdido muito tempo e dinheiro por ocasião de uma carta comercial escrita de forma ineficaz. A esse respeito, apresentaremos aqui algumas características peculiares da linguagem dos gêneros empresariais, como a carta comercial, o ofício, o e-mail, a ata, dentre outros, as quais colaboram para a eficácia da produção desses gêneros. Esse grupo de textos percorre o ambiente de negócios. Esse meio social de circulação dos gêneros requer um cumprimento de particularidades próprias, as quais vão além da linguagem escrita polida, abarcando também características específicas de expectativas do meio linguístico social e o cuidado com os termos, a fim de que o texto seja corretamente compreendido. Consideremos, então, o cenário contemporâneo no qual a comunicação comercial ocorre. É globalizado e marcado pelas transformações tecnológicas que possibilitam rapidez de acesso a informações. Nesse cenário, os textos que permeiam o ambiente organizacional acompanham tais características. São materializados por meio de um suporte, meio físico ou virtual que servirá de suporte para a existência do gênero textual. Apresentam estilo de escrita próprio, marcado pelo emprego de linguagem formal e pela clareza, visando a interpretação única, e devem ser redigidos sob forma pré-estabelecida e convencionalmente determinada no meio social em que circulam. A seguir, trabalharemos os itens objetividade, clareza, polidez, coerência e coesão, bem como persuasão e originalidade, que são características presentes na linguagem dos gêneros textuais do contexto empresarial. Objetividade e clareza. Recomenda-se que os gêneros textuais empresariais sejam redigidos na voz verbal ativa da língua portuguesa e com vocabulário acessível ao receptor.
Essa voz verbal marca, de forma categórica, o sujeito praticando a ação. Assim, traz clareza aos documentos. Veja os seguintes exemplos. 1. Pedro emitiu o relatório e já o enviou para a diretoria. 2. O departamento de eventos é responsável pela contratação de um buffet. 3. A empresa XXX comunica oficialmente aos seus clientes que não tem ligação com fraudes divulgadas na mídia. A respeito da objetividade e da clareza dos textos, é oportuno observar os estudos de Guimarães, 2012, os quais recomendam a utilização de frases curtas e objetivas a fim de contribuir para a compreensão do texto. Todavia, deve-se tomar o devido cuidado de não utilizar frases demasiadamente curtas, pois podem ser deixadas de lado informações importantes para a compreensão completa da mensagem a qual se pretende transmitir. Guimarães, 2012, pontua, ainda, que os parágrafos devem ter extensão harmônica, sendo de tamanho semelhante entre si. A fim de contribuir para que o texto fique claro e objetivo, é consenso entre os estudiosos da linguagem ter o cuidado de utilizar palavras com sentido único, código fechado. Prezar pelo vocabulário formal, mas evitando o excesso de linguagem técnica. Considerar o contexto de produção. Considerar o receptor, visto que algumas palavras apresentam significados diferentes para diferentes receptores. Cuidar da polidez dos textos para que expressões prolixas sejam evitadas, pois elas deixam a comunicação cansativa e atrapalham a objetividade do texto. Acrescentamos, não menos importante, que é preciso buscar se atualizar sempre. É oportuno também cuidar para não exagerar no uso de palavras incomuns da gramática, que podem tornar a leitura do texto pouco atraente pela dificuldade de decodificação por parte do leitor. Todos os cuidados aqui apresentados auxiliam na compreensão do texto, evitando contratempos. Holidays. Ninguém deseja ser lembrado de forma negativa, certo? Neste tópico, trazemos a polidez, que deve estar presente nas relações comerciais e nas sociais e demanda das pessoas atitudes de cortesia e de gentileza, as quais podem ser consideradas sinônimo de polidez. Conforme Comas, 2005, a polidez é entendida como prática de organização de atos linguísticos de acordo com as expectativas sociais para fins de manter a comunicação livre de problemas. Tal prática minimiza conflitos nas interações interpessoais e contribui para a fidelização de clientes quando consideramos o contexto dos negócios. As boas maneiras, com todos os seus rituais, procedimentos e regras, podem ser entendidas com um complexo jogo de interações e comunicação com base no qual nosso cotidiano é criado, e a polidez é talvez a forma mais intensa da ética dessa relação. O que costumamos agrupar com o nome de educação, bons modos, boas maneiras e etiqueta constitui, a rigor, estratégias de comunicação que utilizamos para facilitar o convívio com os outros. A ética da comunicação com polidez está baseada na ideia de que, dentro de uma sociedade, todas as pessoas compartilham alguns códigos de interação que podem ser facilmente compreendidos e aplicados. Martino, Marx, 2018, p. 63. Quanto maior for o distanciamento social entre os interlocutores, maior será o grau de polidez exigido pelo contexto de interação. Veja, em uma situação comunicativa em que um representante da imprensa entrevista a presidência de uma organização empresarial, o grau de formalidade será muito maior que em uma situação de happy hour entre colegas de trabalho. Outro exemplo é o contexto de redação de um ofício, no qual o uso de pronomes de tratamento, por exemplo, Vossa Senhoria, Senhor, Senhora, Ilustríssimo, Senhor, serão exigidos, assim como fechos de cortesia, como atenciosamente, dentre outros elementos que marquem a ética e a postura cortês. Uma vez que a situação comunicativa demanda do redator o uso de cortesia e de escolhas lexicais mais formalizadas. A polidez, portanto, deve estar presente nas situações de interação profissional e pessoal, pois é uma qualidade relacionada a demonstrar preocupação com o interlocutor, de forma a procurar evitar, ao máximo, constranger ou até ofender o outro, no sentido de estabelecer um contexto de respeito e harmonia nas relações interpessoais. 1. No conhecimento. Fique atento. A ideia e as regras de polidez variam de uma sociedade para outra e em culturas diferentes, principalmente se temos relações comerciais com países diferentes. Dessa forma, vale muito a pena estudar o cliente, a fim de que você não cometa gafes no contexto das suas relações comerciais. Coerência e coesão. Quando as palavras apresentam harmonia de conexão e de sentido dentro da composição textual, formando um todo que tem início, meio e fim, podemos dizer que a coerência textual. A coerência, então, está relacionada a uma relação lógica dos sentidos produzidos na mente dos interlocutores, emissor e receptor, a partir da leitura de um texto. Ela deve ser, portanto, construída a partir do texto, CO, 2008. A coerência é algo que se estabelece na interação,
Ela é o que faz com que o texto faça sentido para os usuários, devendo ser vista, pois, como um princípio de interpretabilidade do texto. Assim, ela pode ser vista também como ligada à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e à capacidade que o receptor do texto, que o interpreta para conhecê-lo, tem para calcular o seu sentido. Co. Travaglia, 2011, p. 14. A coerência textual apresenta relação com a harmonização das ideias presentes no texto. Observe a figura 1, a seguir, a qual traz um esquema bastante ilustrativo acerca das características da coerência textual. Características da coerência: conexão entre as palavras, conexão entre as orações, conexão entre os parágrafos. A coesão textual é observada a partir de elementos coesivos presentes nos textos, ou seja, elementos gramaticais que estão grafados nos textos, por exemplo, os diversos conectivos, então, porém, a esse respeito, logo, por fim, etc., e os pronomes, palavras que retomam ou se referem a nomes, ele, ela, esse, essa, etc., os quais fazem ligações entre as partes escritas. É importante considerar que a coesão contribui para a construção da coerência textual que é estabelecida na mente dos interlocutores. O uso de elementos coesivos contribui para que as ideias sejam transmitidas de forma clara. Co. 2008, explica duas grandes modalidades de coesão: a coesão referencial, ou remissiva, e a coesão sequencial. A coesão referencial, conforme Co. 2008, p. 31, é aquela em que um componente da superfície do texto faz remissão a outro, S, elemento, S, nela presentes ou inferíveis a partir do universo textual. Quando temos a utilização de um elemento que remete, faz remissão, a algo que vem antes, dentro do enunciado, temos um caso de anáfora. Já quando utilizamos um elemento que remete, faz remissão, a algo que virá depois, dentro do texto, temos um caso de catáfora. Para que fique claro para você, aluno, trazemos os seguintes exemplos. O homenzinho subiu correndo os 3 lances de escadas. Lá em cima, ele parou diante de uma porta e bateu furiosamente. Anáfora. Ele era tão bom, o meu marido. Catafora. Fonte, Co. 2004, p. 31, grifo nosso. Observe os termos que grifamos no texto de Co. 2004. No primeiro exemplo, o pronome pessoal ele retoma o homenzinho, já mencionado anteriormente no texto. Temos, nesse caso, a utilização de uma anáfora. Já no segundo exemplo, ele é explicado ou definido na sequência do texto, quando o autor especifica o meu marido. Logo, temos um exemplo de coesão referencial por catáfora. Por outro viés, a coesão sequencial, conforme Co. e Travaglia, 2011, é baseada no uso de conectivos, se, por isso, porque, ou, para, conforme, dessa forma, etc., marcando uma progressão sequencial no texto. Conforme Guimarães, 2012, p. 156, os problemas coesivos observados nos textos, sobretudo de redatores iniciantes, estão relacionados ao excesso de marcadores, e não à falta deles. Dessa forma, é recomendada uma leitura panorâmica ao final da produção do texto, a fim de buscar lacunas e excessos nele presentes e trabalhar para eliminá-los no texto quando for o caso. Para que fique clara a diferença básica entre os elementos coesão e coerência, apresentaremos o seguinte texto. A coesão é a maneira como os constituintes da superfície textual se encontram relacionados entre si, numa sequência, através de marcas linguísticas. É a ligação entre os elementos superficiais do texto. Já a coerência tem como funcionamento a continuidade de sentidos, dizendo respeito ao modo como os componentes textuais, isto é, a configuração dos conceitos e relações subjacentes à superfície do texto, são mutuamente acessíveis ou relevantes. B. Alfrandi, Dresler, 1983 Apud Co. Travaglia, 2011, p. 16. Há um grande campo para o estudo da coesão e da coerência textual. Assim, acadêmico, vale a pena você buscar pesquisas extras para o aprofundamento deste estudo, uma vez que o nosso objetivo se centra, nesse momento, em oferecer-lhe subsídios para sua formação acerca da produção de textos técnicos. Persuaso. Conforme pontua Abreu, 2001, ao serem contextualizadas, as palavras deixam de ser neutras e passam a exprimir valores, conceitos e preconceitos. No caso do discurso persuasivo, os redatores procuram utilizar o léxico de forma que consigam transmitir ideologias, formar opiniões e reformular opiniões, sempre trabalhando com a finalidade de convencimento do receptor. A esse respeito, Citelli, 2004, registra que a preocupação de trabalhar as estratégias argumentativas em um discurso vem desde a Grécia Clássica, período em que já havia preocupação de convencer o público-alvo considerando a cultura da época, visto que o domínio da expressão verbal, em sua vertente oratória, era importantíssimo para os gregos. Abreu, 2001.
afirma que a persuasão está ligada ao irracional de uma pessoa. O objetivo, segundo o autor, é trabalhar com o emocional, é fazer com que o destinatário, além de compreender, saiba avaliar os argumentos a ele apresentados, havendo, assim, um confronto de opiniões, em que os argumentos podem ser aceitos ou rejeitados pelo receptor. Dessa forma, no contexto das organizações empresariais e do mundo globalizado, a todo momento presenciamos argumentar para angariar novos clientes, manter os clientes já conquistados, interagir com o público-alvo de diferentes formas, responder às diversas solicitações recebidas, reforçar no público-alvo uma ideologia, etc. Essa linha de raciocínio nos permite considerar que a persuasão é uma das características presentes nos textos empresariais, orais e escritos, e os redatores precisam ter esse entendimento. Originality. A escrita de textos precisa seguir etapas, que começa pela concepção da ideia, perpassa a escrita inicial, segue com uma leitura minuciosa para correção e adequações, quando necessárias, e, então, chega a versão final do texto. Segundo Gold, 2005, o objetivo motivador da escrita orientará o que será redigido sobre determinado assunto, bem como a forma como serão disponibilizadas as ideias em um texto. Assim, o contexto de produção não só influencia a escrita, mas também confere aos textos técnicos certo grau de originalidade, de singularidade. A escrita de um comunicado, por exemplo, tem o objetivo de tornar comum determinado assunto ou esclarecimento. Nesse sentido, a partir dessa motivação, será pensado na melhor forma de tornar informações comuns e qual linha de raciocínio deve ser seguida para o tema determinado. Assim, não é de bom tom, por exemplo, copiar textos prontos encontrados em meio eletrônico, pois cada instituição apresenta particularidades que a tornam única e seus assuntos precisam acompanhar essa característica. Além disso, tenha em mente que a cópia de ideias ou textos na íntegra, sem dar o crédito ao autor ou à instituição que se responsabiliza pelo texto, configura o crime de plágio. Sob essa linha de originalidade, deve-se ter a preocupação de seguir a norma gramatical vigente, buscando sempre evitar desvios da norma gramatical padrão, uma vez que os textos técnicos carregam a imagem da empresa e do executivo que assina esses documentos. Aprofundando. Leitura de gêneros textuais empresariais. Caro acadêmico, o mundo globalizado, por um lado, facilita muito a circulação de bens, de tecnologias e de informações. Por outro lado, exige da população mundial a capacidade de leitura e interpretação de múltiplos gêneros discursivos, pois uma das consequências de vivenciarmos o desenvolvimento tecnológico é a demanda de leitores competentes. A competência em leitura é um instrumento que traz aos indivíduos a capacidade de construção de saberes diversos, os quais auxiliam, inclusive, o desenvolvimento de nossas habilidades comunicativas. Assim, a leitura precisa fazer parte das nossas ações diárias. Você, muito provavelmente, já ouviu que quanto maior for a frequência prática da leitura, mais repertório você terá para interpretar e escrever textos, não é? Pois bem, leitura é vida. O leitor considerado competente é aquele que reconhece, de forma autônoma, o conjunto da estrutura textual e consegue decodificar corretamente a mensagem trazida nos textos lidos. Além disso, utiliza o seu conhecimento prévio e faz relações entre textos que trazem o mesmo assunto e entre os textos e o contexto em que eles estão inseridos. Falar em texto é falar em sentido, ou melhor, de sentidos. Ainda mais quando levamos em conta que esse sentido é construído na relação que se estabelece entre o autor, o texto e o leitor. Isso significa dizer que, para essa atividade, concorre uma série de conhecimentos provenientes de uma intrincada relação envolvendo aqueles três elementos. CO, 2018, p. 19. O hábito de ler contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional, uma vez que amplia o repertório de conhecimento dos indivíduos. Observe que uma leitura precede um objetivo motivador, que pode ser uma busca de informações ou até uma leitura por prazer. Outro aspecto a ser observado é que a leitura de diferentes gêneros demanda do leitor diferentes posturas e estratégias. Por isso, convidamos você a observar que a leitura de uma charge jornalística demanda ações comuns e outras diferentes das empregadas na leitura de um comunicado oficial. Para que você desenvolva suas habilidades para a realização de leitura proficiente, trabalharemos na sequência com estratégias que irão auxiliá-lo. Estratégias de leitura. Sendo uma habilidade que, portanto, pode ser desenvolvida, a leitura pode ser pensada de forma estratégica, no sentido de que podemos traçar caminhos planejados para a compreensão de textos. Segundo Menegassi, 2005, o leitor utiliza, de forma consciente ou inconsciente, alguns procedimentos que o auxiliam a resolver possíveis problemas enfrentados durante a leitura para que possa decodificar, interpretar e compreender o texto. Esse mesmo autor apresenta 4 habilidades que servem de estratégias para o leitor competente: seleção, antecipação, inferência e verificação.
Façamos, então, uma reflexão acerca de cada uma delas, apreciando os estudos de Menegazzi, 2005. Seleção. Considerando a necessidade e o motivo que direciona uma leitura, é oportuno fazer uma seleção de materiais, buscando priorizar os que apresentam procedência e confiabilidade de informações. Ainda, conforme o grau de urgência de certos casos, é oportuno selecionar trechos de materiais que trazem maior relevância para a leitura, filtrando assuntos ou teorias diante do contexto vivenciado. Observe, caro acadêmico, que a seleção é bastante subjetiva, pois cada leitor conhece a sua realidade e necessidade. Antecipação. A estratégia de antecipar o que já se conhece sobre determinado conteúdo envolve que o leitor, com base no assunto motivador da leitura, faça inferências, ou seja, ative seus conhecimentos prévios e estabeleça suposições sobre o tema. Trata-se, portanto, de levantamento de hipóteses a partir da observação do gênero textual, o que se sabe sobre o autor do texto e o próprio título do texto, dentre outros aspectos, que nos dão pistas a respeito do que podemos encontrar no texto. Essas pistas somente são possíveis quando temos conhecimento prévio para ser ativado. Esse conhecimento nos auxiliará na organização das ideias para que haja uma significação sobre a leitura que será realizada. Inferência. A inferência remete à bagagem cultural ou ao conhecimento prévio do leitor. Contudo, diferentemente da antecipação, a inferência contribui para que seja compreendido o que está dito nas entrelinhas do texto, utilizando um raciocínio lógico. Um exemplo de aplicação de inferência é a construção de um novo conhecimento a partir do contato com uma palavra desconhecida que está presente no texto e, a partir do contexto em que ela está empregada, buscar no conhecimento prévio uma significação para tal palavra. A leitura de mais de um texto sobre o mesmo assunto ou uma mesma estrutura composicional permite reconhecer, a partir do que os estudiosos chamam de intertextualidade, os possíveis significados e ideias dos enunciados. Nesse sentido, também, são estabelecidas ações de inferência. Verificação. A etapa da verificação, como o próprio nome já sugere, é a estratégia que permite ao leitor avaliar, verificar se as inferências estavam ou não coerentes com o que diz o texto, confirmando ou contestando as antecipações, as inferências que realizou anteriormente. Essa avaliação é realizada durante a leitura, esclarecendo dúvidas, relacionando novas informações com o conhecimento prévio, etc. Ela também ocorre após a leitura, com uma esquematização das ideias principais presentes no texto lido, que pode ser feita com anotações ou com um resumo, trabalhando com o texto. Acrescentamos às estratégias anteriormente prestigiadas a importância do conhecimento sobre o gênero que motivará a leitura. Perceba, acadêmico, que para atribuir sentido ou até reconhecer um efeito de sentido esperado pelo autor de um texto, o conhecimento acerca do gênero é de grande importância. O gênero textual ofício, por exemplo, apresenta particularidades sobre os assuntos que o compõem e a estrutura que deve ser seguida, que é bastante diferente do gênero atestado e de outros gêneros, como em um outdoor. Agora que você já conhece algumas das estratégias aplicáveis para o desenvolvimento de habilidades de leitura proficiente, utilize-as como aliadas para atingir o seu objetivo ao ler os textos que permeiam a sua vida pessoal e profissional. Todas elas são importantes para o desenvolvimento das suas habilidades de leitura. Novos desafios. Agora que finalizamos este tema, o que você aprendeu até aqui? O que a teoria bakhtiniana te proporcionou de conhecimento sobre gêneros discursivos, escrita e leitura de textos? Quais as habilidades linguísticas para a redação e a leitura de textos empresariais você foi capaz de desenvolver até aqui? Você se sente apto a produzir texto com uma escrita assertiva de modo a empregá-las de forma coerente e adequada nas situações comunicativas que vivenciar?